Olá, aluno, boa noite. Meu nome é Diego Prestes, sou professor responsável pela disciplina de ensino de matemática. Bom, nessa disciplina, vocês já tiveram ensino de matemática na educação infantil, agora nós vamos estudar um pouco do ensino da matemática nos primeiros anos do ensino fundamental. Quais são os primeiros anos do ensino fundamental? São os anos de 1º ao 5º ano. Essa é a nossa temática que nós vamos abordar, a matemática nessa temática, ok? Vamos agora ao quadro, verificar os objetivos da nossa aula. Bom, qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula é apresentar características do sistema de numeração decimal, que aqui a gente está indicando por SND, que é o sistema de numeração decimal. Mas como que a gente vai fazer isso? De modo geral, a gente vai começar pela história do sistema de numeração decimal, história de outros sistemas de numeração, como o egípcio e o romano. Em seguida, vamos passar para o aspecto lúdico, aspectos lúdicos relacionados com o sistema de numeração decimal. Em seguida, vamos falar das operações matemáticas, operações fundamentais de matemática. Quais são essas operações fundamentais de matemática? É adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas são as operações fundamentais. E com essas operações, vamos verificar que cada uma dessas operações pode estar relacionado com mais de uma ideia diferente. Além disso, essas ideias podem estar relacionadas uma com a outra. Então, por exemplo, a gente vai verificar aqui alguns exemplos de problemas que envolvem a mesma operação matemática, mas que envolvem ideias diferentes. Também vamos verificar como realizar as operações por meio dos algoritmos. O que é o algoritmo? São aquelas tradicionais e popularmente que a gente diz, são aquelas contas, as contas armadas. Então nós vamos verificar como proceder com esses algoritmos. Então a gente vai começar pelo algoritmo mais extenso até chegar no algoritmo abreviado, que é o que costumamos trabalhar em sala de aula com nossos alunos. Ok? Então vamos iniciar nossa aula com o contexto histórico do sistema de numeração decimal. Vamos ao quadro. Inicialmente, eu gostaria que você pensasse no seguinte: por que a gente vai fazer isso então? Porque você já parou para pensar de onde vieram os números? Bom, será que ele não surgiu do nada, né? Ele tem que ter vindo de algum lugar. Quando o ser humano começou a utilizar símbolos para representar quantidades? Então essas são algumas perguntas que se fazem necessárias. Por quê? Porque os números estão presentes em nossas vidas e mesmo que sem perceber, a gente utiliza ele em toda parte. Provavelmente, a primeira coisa que você observa ao acordar são números, quando você olha no relógio para ver que horário é. Então, aí já começa a utilização dos números. Então, é interessante a gente pensar nessas questões aqui. De onde vieram, quando o ser humano começou a utilizar, porque isso não é por acaso, surgiu de algum lugar. Bom, de acordo com o Ives, sempre que eu me referi ao Ives, eu estou me referindo a um livro de história de matemática cujo autor é Ives. Então, segundo esse autor aqui, o conceito de número e o processo de contar desenvolveram-se antes dos primeiros registros históricos, cerca de 5.000 anos atrás. Olha só, veja bem quanto tempo atrás já se tem a noção de números. Só que essas maneiras de como esses números surgiu ainda é incerta. Ninguém sabe ao certo como surgiu, só sabe essa data aproximada, que eles surgiram por volta dessa data. Mas o fato é que, com o desenvolvimento dos números, a humanidade deu um grande avanço, deu um grande passo. Isso contribuiu muito para o desenvolvimento de toda a humanidade. Então foi por meio dos números, mais especificamente da matemática, que a humanidade começou a dar uns passos para a evolução. Ok? Continuando então com nossa ideia histórica a respeito do sistema de numeração decimal, voltamos ao quadro agora para verificar que, com a evolução da espécie humana, algumas atividades, como a criação de animais, por exemplo, exigiram que fossem realizadas contagens, né? Por que foi necessário realizar contagens? Porque os pastores, possivelmente, eles queriam saber quantos animais eles tinham no seu rebanho. Então, aqui, com essa evolução, quando o homem deixou de ser apenas coletor e nômade, que ele passou a se fixar em uma região e fazer criação e plantio,
Aí ele começou a perceber que precisava da contagem. Possivelmente, os primeiros pastores registravam quantidade de animais em seu rebanho, relacionando uma pedrinha para cada animal. Ou ainda, se eles não fizessem essa contagem por meio de pedrinhas, eles utilizavam entalhes. O que são entalhes? Entalhes são riscos, são talhes, são cortes, tanto em varas, ossos ou pedras, sendo cada entalhe relacionado com um animal. Então eles faziam assim, um animal eles faziam um entalhe, outro animal outro entalhe, outro animal outro entalhe, e assim por diante. Depois eles relacionavam a quantidade de entalhes que eles possuíam com a quantidade de animais do seu rebanho. Esse artifício de corresponder unidade a unidade parece ser onde tudo começou. E assim, havia certa facilidade em determinar a quantidade de animais que existia no rebanho. Por quê? Porque ele não precisava de uma ideia abstrata de número. Ele precisava apenas observar as suas marcações para relacionar com a quantidade de animais. Ou seja, ele organizava, ele relacionava elementos de duas coleções distintas, o entalhe e os animais. E assim que começou o sistema de numeração. Os sistemas de numeração partiu no decorrer dessa história, da necessidade de contagem, ok? Voltamos agora ao quadro para verificar que essa ideia é uma das mais importantes, porque ao emparelhar os elementos de uma coleção com os elementos de outra coleção, então quais são essas coleções que a gente está falando? Uma é os entalhes, que são as marquinhas, e o outro são os animais. Ao realizar, então, esse emparelhamento, é utilizada uma ideia, uma noção abstrata, independente dos objetos que caracterizam as coleções. Ou seja, porque por meio desse tipo de relação, eles poderiam contar objetos, qualquer tipo de objeto. Então, independia do tipo de elementos da coleção. E esta operação, que em matemática chama-se fazer corresponder, baseia-se na ideia de correspondência. Essa ideia que é muito importante, que é, sem dúvida, uma das ideias basilares da matemática. O que isso quer dizer? Que uma das ideias que embasa a matemática é essa ideia de correspondência. E tudo começou com essa correspondência relativamente simples, ok? E por conta dessa abstração aqui, que a correspondência unidade a unidade desempenha um papel importante em matéria de enumeração. Então, essa abstração de relacionar elementos de qualquer que seja o conjunto com elementos de outro conjunto, que tal o cerne da coisa. Então, note que pela necessidade de realizar contagens é que se iniciou todo o processo da matemática. Foi a partir daí. Existem indícios históricos, existem livros de história da matemática que relatam esses fatos, ok? Agora vamos voltar ao quadro para verificar que, com o desenvolvimento, com os primeiros sistemas de numeração decimal, estavam relacionados com essas marcas, com esses entalhes, com essas marcas em ossos ou em pedras. Por quê? Porque muitos desses sistemas, eles começaram com uma série de marcas, correspondendo uma a uma com objetos contados. Assim, por exemplo, 3 marcas ou mesmo 3 pontinhos podem representar o número 3. Então, nos primeiros sistemas de numeração que foi desenvolvido, eles sempre começavam com elementos dessa maneira aqui. E isso tem evidências aonde? Lá nos entalhes, naquelas primeiras ideias, naquelas primeiras noções de contagem. Então, isso aqui ocorreu quando surgiram as primeiras civilizações, porque aí diversas civilizações começaram a desenvolver seus próprios sistemas de numeração, Então, alguns fizeram o sistema de numeração decimal, outros sexagesimal, ou seja, com a base 60. Então, as diferentes civilizações começaram a construir sistemas de numeração próprios. Tudo bem? Vamos verificar agora, no quadro, um exemplo desse sistema de numeração que começa com marcas que lembram entalhes. Por exemplo, aqui nós temos o sistema de numeração dos antigos egípcios, que por volta de 3.400 anos antes de Cristo, eles foram desenvolvidos.
esse sistema aqui, ele é muito interessante. Por quê? Porque ele é baseado na potência de 10. Ah, mas como assim potência de 10? Por exemplo, ele tinha um símbolo do 1 até o 9. Então, aqui nós temos os símbolos do 1 até o 9, que são essas marcas que lembram os entalhes dos primórdios da contagem. E depois, para cada potência de 10 até 1 milhão, ele tem um símbolo. Ó. Então, ele tem um símbolo específico para o 10, outro símbolo específico para o 100, depois para o 1000, para o 10.000, para o 100.000 e para 1 milhão. E esse sistema de numeração egípcio, o maior número era 1 milhão. Ele tinha símbolo apenas para 1 milhão, não tinha símbolo para números maiores. Bom, e como que a gente sabe que isso aqui é o sistema de numeração dos antigos egípcios? Porque existem diversos estudos históricos que indicam que esse era o sistema de numeração utilizado por esse povo. Cada marca dessa daqui, cada risquinho, cada marca que lembra o talhe, eles chamavam de haste ou bastão. Aí, para representar o número 10, eles representavam por esse símbolo, que eles chamavam de arco de cesto ou calcanhar. Para o número 100, o hieroglifo do número 100 era chamado de arco de pergaminho ou rolo de corda. Depois, para o número 1000, temos aqui a flor de lótus. Para o número 10.000, o dedo dobrado. Para o número 100.000, o girino ou o sapo. E para o número 1 milhão, o homem espantado ou ajoelhado. Tudo leva a crer que esse símbolo aqui do 1 milhão é o homem espantado porque é um número muito grande. Para eles, nesse tempo, era um número muito grande. Ok? Agora, por que são utilizados esses símbolos? Não se sabe ao certo. Por que foi utilizado esse símbolo? Por exemplo, por que foi utilizada a flor de lótus, o girino? Então, não se sabe ao certo por que eles utilizavam esses símbolos para representar os numerais. Mas esse é um caso clássico de que, com base nos entalhes, foi desenvolvido um sistema de numeração decimal. Um sistema de numeração que utilizava a base 10. Ok? Temos também outro exemplo de sistema de numeração que também utilizava a ideia dos talhes para começar a numeração. Vamos ao quadro verificar qual é esse sistema. Esse sistema é o sistema de numeração romano. Certamente você já viu algo relacionado ao sistema de numeração romano. Atualmente existem, por exemplo, relógio que utilizam esses numerais romanos para indicar as horas. Então, provavelmente você já deve ter visto em algum local esse sistema de numeração romano, em que os primeiros números também eram representados por barras verticais. Note, olha, o número 1 é representado por uma barra, o número 2 por 2 barras, o número 3 por 3 barras. Isso lembra o quê? Isso lembra os talhes, ou seja, está relacionado lá com os primórdios da contagem. Esse sistema de numeração surgiu na Mesopotâmia, onde atualmente se localiza o Iraque, há cerca de 3.000 a.C. Então, lembrando que a gente está falando aqui onde se localiza hoje o Iraque, mas quando a gente fala de Roma, do sistema de numeração romano, nós estamos falando do Império Romano. Né? Lembrando que na história o Império Romano ocupou boa parte da Europa e o norte da África. Então, ele ocupava toda essa região. Por isso que esse sistema foi desenvolvido onde atualmente hoje é o Iraque. E nesse caso, são utilizados símbolos para representar alguns múltiplos de 5. Por exemplo, o V maiúsculo, o L maiúsculo e o D maiúsculo são utilizados para representar múltiplos de 5. Também são utilizadas outras letras para representar múltiplos de 10, como o X maiúsculo para representar o 10, o C para representar o 100 e o M para representar o 1000. Lembrando que no sistema de numeração romano medieval, não existia aquele princípio subtrativo, como, por exemplo, para escrever o número 4, geralmente escrevia-se assim, primeiro indicando o símbolo 1 e depois o símbolo do 5. Então, a gente tinha que fazer essa subtração aqui. Quando um número de menor valor aparecesse à esquerda, você tinha que fazer essa subtração de 5 menos 1, que resulta em 4. Nos primórdios do sistema de numeração romano, esse tipo aqui da ideia subtrativa, não era utilizado. Então, para representar o 4 nos primórdios, era apenas por 4 barrinhas. Tudo bem? Bom, então nós vimos que o sistema de numeração
Ele começa com uma ideia de contagem e depois, com o desenvolvimento das civilizações, vão surgindo os sistemas de numeração, como o sistema de numeração romano e o sistema de numeração egípcio. E é claro que existiram outros sistemas de numeração no decorrer da história, como, por exemplo, o sistema de numeração maia, um sistema muito legal, vale a pena vocês conferir, mas que a gente não vai tratar nessa aula. Mas a pergunta que fica é a seguinte: bom, essa aula aqui é voltada ao ensino de matemática, que vai atender os alunos do primeiro ano ao quinto ano. Mas nesse nível de ensino, geralmente não é trabalhado com o sistema de numeração nem egípcio e nem romano. Então, para que a gente tem que aprender esse sistema de numeração? Qual é a relevância de trabalhar com esse sistema de numeração diferente do sistema de numeração decimal, que é o que a gente vai trabalhar com os nossos alunos pequenos? Vamos ao quadro, então, verificar por que isso é importante. Bom, de acordo com Vertuan, conhecer diferentes sistemas de numeração inventados pelo homem no decorrer da história é reconhecer que a matemática que hoje ensinamos também é um produto social, histórico e cultural, constituído pelos homens diante de suas necessidades, ou seja, diversas sociedades contribuíram para esse desenvolvimento. É um conhecimento histórico. Por quê? Porque ele foi desenvolvido no decorrer de vários séculos, que envolveu diversas culturas. Então, a ideia que a gente tem que ter da matemática é isso, que ela é um produto social, histórico e cultural. Ou seja, ela está em processo, ela está em pleno desenvolvimento. E foi construído pelos homens diante de suas necessidades. Então, quando a gente escuta alguém falar, mas por que será que tem que estudar matemática? Por que existe isso? A gente tem que pensar o seguinte, que tudo que existe de matemática foi desenvolvido por alguma necessidade, seja ela por uma necessidade prática, como é o caso da contagem do rebanho, ou por uma necessidade dentro da própria matemática, que é a matemática mais abstrata que nós conhecemos hoje, uma matemática mais superior. Então, essa matemática também foi desenvolvida por causa de uma necessidade, mas uma necessidade dentro da própria matemática, ok? Vamos agora para a nossa primeira questão para reflexão. Bom, essa questão diz o seguinte: como eu disse anteriormente, os números estão presentes em nosso cotidiano. Isso é fato. O que eu gostaria que vocês fizessem agora é descreva uma situação em que os números são utilizados pelas crianças e podem ser referenciados nas aulas de matemática. Ah, mas por que eu estou falando isso? Bom, porque geralmente, quando a gente vai trabalhar com as crianças, a gente ignora aquele conhecimento numérico que ela tem lá da rua, ou seja, de fora da escola. A gente ignora todo esse conhecimento matemático que ela tem, a gente trabalha apenas com o que está no livro didático. Mas isso a gente pode fazer pouco diferente, né? Por quê? A gente pode utilizar aquele conhecimento que ela tem e trazer para dentro da sala de aula, porque assim pode ser que faça algum sentido para ela o ensino da matemática. Tudo bem? Então vou deixar um tempinho para você pensar, eu volto logo em seguida.
Bom, pessoal, agora que você já pensou, mas dessa vez ninguém mandou a contribuição, então eu vou pedindo para vocês ir enviando as contribuições. Por exemplo, agora eu estou vendo aqui uma contribuição que vocês enviaram, que é o relógio, quando verifica as horas, ou quantos alunos vieram na sala, quantos faltaram, o dia do aniversário, a pontuação de jogos. Então, todas essas situações são situações que a gente pode trabalhar em sala de aula. Mais outras pessoas enviaram as contribuições, agora que eu estou observando, eu não me atentei a esse ponto, mas é isso mesmo. Então, a gente tem que utilizar essas situações, por exemplo, o número do calçado da criança. Então, tudo isso a gente pode utilizar para trabalhar com os números com elas. Para quê? Para que ela dê sentido a matemática que a gente aprende na escola. Tudo bem? Então, agora que a gente já viu a parte histórica, vamos agora trabalhar com o sistema de numeração decimal, que é um sistema muito importante, que é o que geralmente a gente trabalha nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, vamos ao quadro verificar o que é esse sistema de numeração. Bom, o sistema de numeração que utilizamos atualmente é o sistema de numeração decimal. Esse que a gente indica, geralmente é indicado por SND, Sistema de Numeração Decimal. Esse sistema de numeração decimal também é conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Então, sempre quando você ouvir falar de sistema de numeração indo-arábico, é o mesmo que o sistema de numeração decimal. Bom, por que ele ficou conhecido também como sistema de numeração indo-arábico? Porque ele foi desenvolvido pelos hindus e aperfeiçoado e difundido pelos árabes. Então, por isso, do indo-arábico. Quando a gente fala aqui em difundido, nós estamos falando dessa difusão basicamente na Europa. Por quê? Porque na Europa utilizava-se muito o sistema de numeração romano. Mas como esse sistema de numeração decimal era mais eficiente, os árabes começaram a difundi-lo pela Europa. Esse sistema de numeração ele é originário das antigas civilizações que ocupavam o Vale do Rio Indo, há mais de 2.000 anos atrás. Olha só, então veja quanto que já evoluiu, né? Desde 2.000 anos atrás que começou a ser desenvolvido esse sistema de numeração decimal, esse sistema de numeração que a gente utiliza hoje, que a gente utiliza atualmente e trabalha com as nossas crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e depois também por toda a educação básica, ok? Voltando agora ao quadro, vamos verificar que a palavra decimal indica que esse sistema de numeração possui base 10. Ah, mas o que é um sistema de numeração ter base 10? Isto é, seus elementos são agrupados de 10 em 10. Ah, mas como que eu agrupo elementos de 10 em 10? Bom, da seguinte maneira, no nosso sistema de numeração decimal, 10 unidades equivalem a uma dezena. Então, sempre que a gente tem 10 unidades, a gente faz a troca por uma dezena. 10 dezenas, por sua vez, equivalem a uma centena. Então, quando temos 10 dezenas, trocamos por uma centena. 10 centenas equivalem a uma unidade de milhar, ou seja, a 1.000 unidades. E assim sucessivamente. Assim a gente pode ir listando aqui indefinidamente. O que é importante destacar aqui nesse momento? Bom, é importante destacar que a base 10 é o alicerce do sistema de numeração decimal. Toda a estrutura foi baseado a partir da base 10, ok? Alguns historiadores também indicam que essa base 10 foi desenvolvida porque as nossas mãos têm 10 dedos. Então, geralmente, os historiadores indicam que esse sistema de numeração com a base 10 ocorre por conta dos nossos 10 dedos da mão. Nossa, veja que interessante, né? Por que outros sistemas de numerações utilizaram outras bases? Algum motivo também tem que ter. Então, o nosso sistema de numeração decimal, tudo indica que ele foi desenvolvido com 10, agrupamento de 10 e 10 símbolos por conta dos nossos 10 dedos das mãos. É bem legal a gente saber dessas informações e depois compartilhar com nossos alunos, né? Para os nossos alunos verificar que esse sistema não surgiu do nada. Ninguém chegou algum dia e falou, vamos fazer assim porque é assim que vai ser. Não, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Tudo bem? Vamos agora voltar ao quadro, verificar mais características desse sistema de numeração decimal. Esse sistema, ele possui 10 símbolos.
que são esses que a gente está acostumado a trabalhar com eles, né? O 0, 1, 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses símbolos, eles são chamados de algarismo. Algarismo, essa palavra algarismo aqui tem uma história curiosa, porque essa palavra, ela deriva do nome do matemático e astrônomo Alcovarismo, que viveu cerca de 780 a 850 depois de Cristo. Então, o que ele fez? Ele utilizou esse sistema de numeração decimal e foi difundi-lo pela Europa. E quando chegou na Europa, o pessoal não sabia falar o nome dele, Alcovarismo. E pensaram que ele, Alcovarismo, tinha desenvolvido esse sistema de numeração decimal. Então eles começaram a falar, é os números de Alcovarismo, é os números de Alcovarismo. Não, mas Alcovarismo ele apenas pegou textos árabes, traduziu para o hindu e esses textos chegaram à Europa. Então, nessa tradução do povo latino, de falar de maneira equivocada a palavra, o nome dele, que era Alcovarismo, ficou os números de algarismo, e ficou algarismo. Por isso que agora, os nossos símbolos que a gente conhece até hoje chama algarismo, em homenagem a esse matemático que difundiu o sistema de numeração decimal pela Europa. Tudo bem? Vamos voltar agora ao quadro e verificar que com esses 10 algarismos é possível representar qualquer número. E a representação de um número a gente chama de numeral. Bom, olha só as ideias que a gente tem até agora. Os símbolos a gente chama de algarismo. A representação de número a gente chama de numeral. Então, o que é o número? O número é uma ideia, gente. Aqui, talvez, é uma coisa bem interessante que muitas vezes a gente não conhece. Então, o que a gente sabe até agora? Que os símbolos, então, sempre quando a gente trabalhar com símbolos, a gente vai falando do símbolo, a gente está falando de algarismo. Quando a gente trabalha com a representação de um número, seja ela falada ou escrita, a gente está falando de numeral. E quando a gente pensa em uma quantidade ou pensa em um número, essa ação de pensar é aí que reside o número. O número nada mais é do que um pensamento, é uma ideia. Então, número é a ideia, algarismo é símbolo e numeral é a representação de número, ok? Essas 3 ideias, talvez você não precisa trabalhar com o seu aluno dos primeiros anos do ensino fundamental. Não há necessidade de todo esse rigor para explicitar para esse aluno. Mas para você é importante que você saiba disso. É importante você, ao ler um texto matemático, observar onde fala de algarismo, onde fala de número, onde fala de numeral, o que isso significa. Por isso que eu trouxe esse pensamento aqui para você fazer uma reflexão. Eu trouxe essas ideias para você fazer uma reflexão e saber por que isso é importante. Voltando agora ao quadro, vamos verificar também que o sistema de numeração decimal ele é posicional. Essa ideia da posição aqui é uma característica das mais importantes. Então, ele está baseado na base 10 e posicional, que é a característica dele talvez a mais importante. Mas o que isso quer dizer? É que dependendo da posição do algarismo na escrita, ele pode assumir diferentes valores. Ah, mas como que isso funciona? Por exemplo, se eu escrever 14, ele é diferente de 41. Daí você pode estar pensando, mas claro que é diferente. Mas o que isso tem a ver com o nosso sistema de numeração decimal, o ser posicional? Note que nós estamos utilizando os mesmos algarismos. Nós estamos utilizando o algarismo 1 e o algarismo 4. Só que o número que está representado aqui por eles, esse numeral, é diferente desse. Por quê? Porque as posições do 1 e do 4 estão invertidas. Então, essa é uma característica muito importante que os alunos devem compreender. A característica do sistema de numeração decimal ser posicional, ok? Outra característica, para a gente salientar essa característica com os nossos alunos, a gente pode utilizar um quadro organizador que se chama quadro de ordens e classes. Vamos ao quadro verificar como ele funciona? Esse quadro de ordens, ou como alguns chamam quadro de ordens e classes, ele funciona da seguinte maneira. Então, a gente escreve as ordens nesse quadro. A gente escreve a ordem da direita para a esquerda. Então, nós temos a primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Ele não para aqui, ele continua. E cada 3 ordens, nós temos uma classe. Então, nas 3 primeiras ordens, nós temos a classe das unidades simples. Nas próximas 3 ordens, nós temos a classe dos milhares. Depois, nós teremos a classe dos milhões e assim sucessivamente. Na primeira ordem, nós indicamos com a letra U, que indica as unidades.
Depois, a segunda ordem é indicada pela letra D, que indica as dezenas. Terceira ordem, C, das centenas. Quarta ordem, unidade de milhar, representada pelas letras U e M. As dezenas de milhares, representada pela letra D e M. Centenas de milhares, pela letra C e M, e assim sucessivamente. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente perceber como isso funciona. Bom, eu trouxe um exemplo aqui do número 4.542. Então, esse número se lê 4.542. Bom, mas o que isso representa? Bom, o número 2. O número 2 está na coluna das unidades. Então, esse algarismo 2, ele representa 2 unidades. Depois, esse algarismo 4, ele está na coluna das dezenas. Então, esse algarismo 4 corresponde a 4 dezenas ou 40 unidades. Por que 40 unidades? Porque a gente sabe que cada dezena equivale a 10 unidades. E como temos 4 dezenas, temos 40 unidades. O 5 está na terceira ordem. Então, ele equivale a 5 centenas ou também 500 unidades. E o número 4, ele equivale a 4 unidades de milhar ou 4.000. Bom, o que a gente pode perceber aqui, ó? Que dependendo da posição de um número, ele tem um valor posicional diferente, ó. Esse número 4 e esse é o mesmo algarismo, só que eles possuem valores diferentes na escrita desse numeral. Por quê? Porque um está na quarta ordem e o outro está na segunda ordem. O quadro de ordens, ele auxilia a organizar a representação numérica, ele auxilia a leitura dos números, dos numerais, ele auxilia também na organização. Por isso que é muito importante, sempre que possível, quando você estiver trabalhando com a escrita numérica, trabalhar com o quadro de ordens com seus alunos, porque isso pode auxiliá-los a verificar algumas características, como, por exemplo, a característica do sistema de numeração ser posicional, porque se ele vai observar que um numeral está em uma ordem e outro está em outra, e eles possuem valores distintos. Então, o quadro de ordens, ele é muito interessante que seja trabalhado com os nossos alunos. Tudo bem? Voltando agora ao quadro, temos mais uma ideia muito importante no nosso sistema de numeração, que é o zero. O zero, ele indica a ausência de quantidade, ou seja, quando a gente vê o zero escrito em um numeral, a gente sabe que aquele símbolo indica a ausência de quantidade. Por exemplo, utilizando o princípio da posição, para analisar o numeral 10, o que a gente tem quando a gente analisa o 10? A gente tem uma dezena e nenhuma unidade. Bom, mas se a gente tem uma dezena e nenhuma unidade, para que um símbolo então para representar que a gente tem nenhuma unidade? Bom, se a gente tivesse apenas essa representação, um numeral, o algarismo 1, bom, ele representa uma unidade. Por isso que a gente precisa do zero aqui para a gente indicar que ele corresponde a uma dezena e que aqui não tem nenhuma unidade. Porque se a gente representasse apenas por 1, ele seria apenas uma unidade. Ou podia ser uma centena, por exemplo. Por quê? Porque uma centena não tem nenhuma dezena e também nenhuma unidade. Tem apenas uma centena. Por isso que essa ideia do zero, que foi o último algarismo a ser desenvolvido, ela é muito importante, porque ela sustenta a escrita de qualquer numeral. A ideia do zero é muito importante. Já o numeral 32, por exemplo, ó como que fica fácil a gente observar, que ele possui 3 dezenas e 2 unidades. Então, a questão do zero foi uma luta muito grande para os matemáticos da época conseguir elaborar um símbolo que representasse o zero. Porque imagine, para que eu vou elaborar um símbolo que representa nada? Então, muitos deles pensavam que não precisava ter um símbolo para representar nada, para representar essa ausência de quantidade. Mas depois, com a escrita, com a evolução do sistema de numeração, viram que é muito importante ter esse símbolo, pois senão a gente teríamos problemas, como eu mostrei ali, né? Do 1, do 10, do 100, como que a gente ia representar esses numerais? Então, é muito importante o zero. Então, o zero, os alunos têm que entender essa noção de que ele representa o nada, a ausência de quantidade, mas que ele é necessário para representar diversos números. Tudo bem? Temos ainda com os números a ideia de decomposição. Vamos ao quadro. Na decomposição, o que a gente pode fazer com ela? Os numerais, eles podem ser decompostos de diferentes maneiras. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente analisar.
o numeral 3.568. Como que a gente pode decompor esse número? Bom, a gente pode decompor ele da seguinte maneira. A gente pode separar a unidade de milhar, adicionar com as centenas, adicionar com as dezenas e com as unidades. Mas o que eu fiz aqui então? Bom, se eu tenho 3.568, eu separo 3.568. Aqui então foi utilizado o princípio da adição para a gente fazer essa decomposição. Mas a gente também pode fazer decomposição por meio do princípio aditivo e multiplicativo simultaneamente. Por quê? Se a gente analisar aqui, a gente tem 3 unidades de milhar, então está escrito aqui, ó, 3 unidades de milhar, mais 5 centenas, 6 dezenas, está aqui, e 8 unidades simples. Então a gente também pode decompor esse número desse modo. Mas a gente pode decompor de outros modos, como por exemplo, 3.568 a gente pode escrever como 3.500 mais o 68. É um tipo de decomposição. E essa decomposição ela pode auxiliar no desenvolvimento do cálculo mental. Como assim ele pode se desenvolver no cálculo mental? Vamos ver aqui uma estratégia de cálculo mental que pode ser desenvolvida a partir da ideia de decomposição. Então, para fazer essa adição, 568 mais 431, nós podemos decompor o 568 como sendo 500 mais 60 mais 8, e o 431 como sendo 400 mais 30 mais 1. Depois a gente pode adicionar as dezenas. Então, as dezenas não, vamos começar aqui primeiro pelas centenas. Então, nós temos 500 mais 400, depois as dezenas, 60 mais 30, depois as unidades, 8 mais 1. Agora, adicionando as centenas, nós temos 900. Adicionando as dezenas, 90. E adicionando as unidades, nós temos 9. Fazendo a adição dessas parcelas, nós temos 999. Aqui é como se alguém tivesse pensado assim, para eu adicionar 568 mais 431, como que eu vou fazer? Eu sei que 500 mais 400 é 900. Eu sei também que 60 mais 30 é 90. E eu sei que 8 mais 1 é 9. Então quanto que dá esse total? Esse total dá 999. Então, esse tipo de estratégia de decomposição é um tipo de estratégia que a gente deve utilizar com mais frequência, porque por meio dessa estratégia de decomposição, os alunos podem desenvolver o cálculo mental. O cálculo mental que cada pessoa ela desenvolve o cálculo mental de uma maneira. Não tem como a gente chegar e impor uma maneira de realizar um cálculo mental para uma criança, né? Então, a gente tem que apresentar possibilidades de realizar esse cálculo mental e aí cada criança, cada indivíduo escolhe a maneira que ela julgar mais conveniente para a situação, ok? Até mesmo nós, se a gente for fazer um cálculo mental, possivelmente o cálculo mental que eu vou fazer é diferente do cálculo mental que você vai fazer. Por quê? Depende de cada indivíduo. Então, a nossa função enquanto professor é mostrar possibilidades de como realizar esse cálculo mental. E essa maneira, por meio da decomposição, é uma forma de trabalhar com o cálculo mental. Vamos agora, já que a gente está falando de decomposição e de operações com o cálculo mental, vamos agora ao quadro para a nossa primeira atividade em sala. A nossa primeira atividade em sala diz o seguinte, já que a gente sabe que a noção de decomposição é uma boa ferramenta para desenvolver estratégias de cálculo mental, pense em várias maneiras, gostaria então que você pensasse em várias maneiras diferentes de calcular mentalmente essa adição aqui, 245 mais 56. Então agora eu gostaria que você pensasse de algumas maneiras, como que a gente pode fazer esse cálculo mentalmente e descrevesse para nós, ok? Envie essa contribuição que a gente, de acordo com o possível, a gente vai aqui informando o que vocês estão pensando nessas atividades, ok? Vou deixar um tempinho para você pensar e volto logo em seguida.
all I got, not anymore. Best out the door. Unless you forgot, you can't trust me. I'm up in the moment and cut things short before you know it, I'm lost at sea. And now that I write and think about it and the story unfolds, you should take my life, you should take my soul. How we doing so far? Everybody okay? You are surrounding all my surroundings, sounding down the mountain range of my left side brain. You are surrounding all my surroundings, twisting the kaleidoscope beyond both of my eyes. Now we all know me. Now we all know me. Would you please give it up for Josh John on the drums? Remember the moment, you know exactly where you're going. Cause the next moment before you know it, time is slowing and it's frozen still. And the windowsill looks really nice, right? You think twice about your life, it probably happens at night, right? Fuck it, you take the pain at night, it's how you noose around your mind. Loose enough to breathe fine and tie it to a truth teller. You belong to me, this ain't a nuisance easily. I have news for you, you must obey me. You are surrounded, all my surroundings, sounding down the mountain range of my left side brain. You are surrounding all my surroundings, twisting the kaleidoscope beyond both of my eyes. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer os polos de Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Minas Gerais que mandaram suas contribuições. Por exemplo, o pessoal de Minas Gerais diz que a gente pode adicionar, decompondo o 200 como 200 mais 40 mais 5 e assim por diante, ok? Eu gostei dessas contribuições, não vai dar para falar de todos aqui, mas eu trouxe uma também para a gente analisar. Vamos ao quadro. Bom, a que eu pensei foi mais ou menos assim, ó, uma diferente daquela anterior que nós tínhamos mostrado. Então, para decompor o 245, a gente pode decompor como sendo 200 mais 40 mais 5. Depois, para decompor o 56, a gente pode decompor como 50 mais 5 mais 1. Ué, mas por que eu não fiz a decomposição de 50 mais 6 direto? Porque eu estou pensando aqui, ó, de pegar esse 5 e esse 5 e formar uma dezena completa. Então, nesse caso, a gente ficaria com 200 mais 40, mais 50, mais esse 10 aqui que a gente obteve agora, mais 1. Ou seja, então, separando aqui a centena com as dezenas e as unidades, a gente fica com essas operações. Aí, depois, basta adicionar 200, 40 mais 50 mais 10 dá 100, mais 1. Nesse caso, a gente vai adicionando essas parcelas, a gente tem 301, ok? Mas existem outras maneiras? É claro, existem infinitas outras, já que existem diferentes maneiras de decompor um numeral, existem diferentes maneiras também de realizar essa operação. Por exemplo, a gente podia pensar o seguinte, ó, a gente podia pensar em 240 mais 5, a gente poderia decompor essa primeira parcela dessa maneira, e depois o 56 a gente poderia decompor como 50 mais 6. E depois, dependendo do nível de cálculo mental que nós estamos, nós já podemos fazer essa operação aqui direto. 240 mais 50 dá 290. Mais 5 mais 6 dá 11. Realizando essa adição aqui, a gente tem 301. Tudo bem? Bom, o que a gente tira daqui? A gente tira que depende, então, de cada ser humano, depende de cada indivíduo
a realização do cálculo mental. Alguns fazem de uma maneira, outros fazem de outra. Nossa função enquanto professor é mostrar possibilidades de como realizar cálculo mental, ok? E a decomposição é uma boa maneira de realizar cálculo mental, além de trabalhar com a separação, vamos dizer assim, das classes e das ordens do sistema de numeração decimal. Tudo bem? Vamos agora passar para outro aspecto relacionado ao sistema de numeração decimal, o aspecto lúdico. Mas o que quer dizer o lúdico, então, com relação ao sistema de numeração decimal? Vamos ao quadro. Bom, o aspecto lúdico, ele diz respeito aos jogos e brincadeiras. Bom, é muito legal se a gente pudesse ensinar tudo por meio de jogos e brincadeiras, né? Mas é claro que a gente vai chegar em alguns níveis de ensino que isso não vai ser possível. Mas aqui, no nosso nível de ensino que a gente vai trabalhar, que é o 1º ao 5º ano, isso é possível. Então, o aspecto lúdico, ele diz respeito aos jogos e às brincadeiras. E é muito utilizado como alternativa pedagógica para o ensino de matemática na educação infantil. Então, na educação infantil, geralmente é trabalhado com jogos e brincadeiras. Mas só que essa alternativa pedagógica, geralmente ela é abandonada pelos professores dos primeiros anos do ensino fundamental. E isso não deveria ocorrer, né? Por que isso não deveria ocorrer? Porque se o aluno vem da educação infantil, trabalhando com jogos, com brincadeiras, tarefas bem dinâmicas e divertidas, chega no 1º ano, isso tudo tem um fim. Acaba, tem uma ruptura dessa abordagem pedagógica e a gente começa só a trabalhar com escrita, com fala. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que dar continuidade, trabalhar com os jogos e brincadeiras. Também nos primeiros anos do ensino fundamental. Porque é possível realizar um trabalho como esse. Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui um joguinho muito legal que dá para a gente trabalhar com o sistema de numeração decimal por meio de jogo. Mas agora, vamos voltar ao quadro para verificar mais características do que é esse lúdico e o sistema de numeração decimal. Bom, é interessante a gente estar cientes de que, apesar de ser um objeto sociocultural em que a matemática está presente, o jogo, agora a gente vai falar especificamente do jogo, ele é uma alternativa natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos. E o jogo, ele supõe um fazer sem obrigação. Sem uma obrigação externa e imposta, ou seja, ninguém impõe ninguém a realizar um jogo. Não existe essa imposição. Então, ele é um fazer sem obrigação. Embora todos os jogos exigem normas e controle. E o que a gente está falando de norma e controle? A gente está falando das regras. E para um bom funcionamento das regras, para um bom funcionamento do jogo, todos os participantes devem cumprir as regras. Então, a gente tem que estar ciente disso também, né? O jogo, ele é muito importante, o jogo ele é legal, ele é dinâmico, as crianças gostam, mas os jogos, ele tem regras. E essas regras, elas precisam ser cumpridas. Note, até nisso o jogo é interessante. Por quê? Porque a partir do jogo, os alunos, as crianças pequenas já começam a perceber que em grande parte das atividades existem regras, como na nossa vida. Na nossa vida, enquanto cidadãos, nós temos as nossas regras para cumprir. Então, é muito interessante que desde pequenininho eles já vão percebendo que em todas as tarefas existem regras. E a partir do jogo a gente pode trabalhar com essa possibilidade também, trabalhar com essa ideia das regras, que é muito importante e que eles devem cumprir para o bom desenvolvimento do jogo, ok? Mas será que trabalhar com jogo é interessante, é legal porque eu quero que seja legal, você quer que seja legal? Não, existem estudos a respeito disso, né? Vamos ao quadro verificar o que pesquisadores dizem a respeito dos jogos. Bom, aqui eu peguei um pesquisador, é claro que existem outros, que ele diz o seguinte: todas as habilidades envolvidas neste processo, esse processo que a gente está falando é o jogo, então todas as habilidades envolvidas nos jogos, que exigem tentar, observar, analisar, conjecturar, ou seja, fazer pergunta, verificar, compõem o que chamamos de raciocínio lógico. Olha só o que compõe o raciocínio lógico. São essas ideias podem ser obtidas a partir do jogo. E esse raciocínio lógico é uma das prioridades no ensino da matemática. E característica primordial do fazer ciência. Então, quando uma pessoa diz que a pessoa está fazendo ciência,
Bom, o que essa pessoa fez? Será que ela acordou e já pensou, vou fazer assim, assim, assado que vai dar certo? Não. Ela tentou, ela observou, ela analisou, ela conjecturou, ela verificou. Ou seja, ela realizou diversas atitudes, diversos pensamentos que a gente pode fazer por meio dos jogos. Então, tudo isso que o jogo envolve pode ser utilizado na ideia de fazer ciência. Essa é uma das importâncias dos jogos, principalmente na matemática, é o raciocínio lógico e matemático, que isso é muito importante. Mas agora, vamos verificar um tipo de jogo que a gente pode realizar com nossos alunos e que está relacionado ao sistema de numeração decimal. Vamos ao quadro. Bom, esse jogo é o jogo do nunca 10. Ah, mas o que isso significa, o jogo do nunca 10? Bom, a ideia é que cada participante, na sua vez, lance 2 dados e retire a quantidade de cubinhos correspondente à pontuação obtida com os dados. Aqui nós estamos falando de cubinhos porque eu estou indicando aqui um trabalho com as peças do material dourado. Ah, mas o que é o material dourado? Bom, vamos verificar aqui na nossa câmera de documentos o que é o material dourado. Bom, o material dourado ele compõe de cubinhos, de barras, de um cubo e também de placas. Mas o que são placas? É um conjunto de 10 barras que forma uma placa, ok? Então aqui a gente tem as peças básicas do nosso material dourado. Vamos voltar aqui ao quadro agora e verificar o que mais tem de característica nesse jogo. Bom, quando um participante obter 10 cubinhos, então ele lança os 2 dados. Ele vai fazer a soma da pontuação. Se ele obter 10 cubinhos, ele deve trocar por uma barra. Caso ele obtenha mais de 10 cubinhos, ele deve reservar o excedente para juntar aos cubinhos obtidos na próxima rodada. Vence o jogo o participante que obter 10 placas. Bom, vamos voltar aqui na nossa câmera de documentos e vamos verificar como se dá esse jogo. Vamos fazer uma jogada aqui apenas para a gente verificar como que ocorre. Bom, então com um dado simples de 6 faces, o aluno faz o lançamento. No caso aqui, ele tem que fazer a adição da pontuação. Ó. Note que a pontuação que ficou a face voltada para cima indica 4 e 6, que resulta exatamente em 10 nesse caso, né? Então ele vai ter que contar 10 cubinhos, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Ok. Como ele tem 10 cubinhos, o jogo é nunca 10. Então ele precisa trocar esses 10 cubinhos por uma barra. Então ele vai trocar esses 10 cubinhos por uma barra. Por quê? Porque no sistema de numeração decimal, a cada 10 unidades a gente troca por uma dezena. Depois ele vai continuar fazendo lançamentos. Vai continuar, vai ficar pegando cubinho, até que ele vai obter 10 barras. Ao obter 10 barras, o que ele vai fazer? Ele vai trocar por uma placa. Então, ele vai tirar as 10 barras, que correspondem a 10 dezenas, e trocar por uma placa, que corresponde a uma centena. E depois que ele obter 10 dessas placas, ele vai trocar por um cubo. Por esse cubo maior aqui, que é composto por 10 centenas. Tudo bem? Então, essa é basicamente a ideia do jogo do nunca 10. Agora vamos voltar ao quadro para verificar o que a gente pode tirar desse jogo do nunca 10. Bom, por meio desse jogo do nunca 10, os alunos podem desenvolver o cálculo mental. Por quê? Porque ao observar a quantidade de pontos nos dados, ele tem que fazer um cálculo. E esse cálculo pode ser o cálculo mental. Ele também pode desenvolver a composição numérica, porque ele vai ter que ir separando as peças do material dourado para fazer essa composição. E a associação de quantidades com símbolos. Se ele, por um acaso, o professor julgar necessário que ele registre as quantidades, ele pode associar quantidades com esses símbolos. E a comparação de quantidades e a construção da base 10, né? Que talvez aqui é uma das características mais importantes do sistema de numeração decimal, é essa construção da base 10. Ou seja, ele ter essa noção que ele precisa trocar a cada 10 unidades, precisa trocar por uma dezena. A cada 10 dezenas por uma centena, porque essa é a base das operações matemáticas fundamentais. Note, é um jogo relativamente simples,
que o professor pode adequar as peças, pode adequar a ordem, quem ganha pode obter o menor valor, como por exemplo uma placa, por exemplo, ganha quem chegar primeiro a uma placa, e assim sucessivamente, e trabalhar com todas essas ideias relacionadas aos jogos, ok? Vamos voltar agora ao quadro para mais uma questão de reflexão. Bom, você conhece outro tipo de jogo que pode ser realizado para desenvolver características do sistema de numeração decimal? Qual é esse jogo? Então agora eu vou deixar um tempo para você pensar e enviar sua contribuição a respeito de outro jogo diferente desse do Nunca 10 que pode desenvolver características do sistema de numeração decimal. Um tempinho para você pensar, eu volto logo em seguida. Bom, pessoal, obrigado ao Polo do Rio Grande do Sul que enviou sua contribuição. Ele disse que um material manipulável que pode ser utilizado é o ábaco. E a gente pode trabalhar com bingo, super trunfo. Esse tipo de jogo é bem interessante a gente trabalhar com as crianças dos primeiros anos do ensino fundamental. Porque a gente utiliza essa ideia de jogo, a gente não abandona ela, então ela trabalhou na educação infantil. Quando chega nos primeiros anos do ensino fundamental, existem jogos, né, como esses que o pessoal do Rio Grande do Sul falou, esse que eu mostrei aqui e diversos outros, né? E assim a gente continua com essa ideia de jogos. O pessoal do Mato Grosso também deu contribuição, disse que arremesso de argolas, arremesso de argolas também é um bom jogo para a gente ser trabalhado nesse nível de ensino. Note, tem diversos jogos para a gente trabalhar. Basta a gente utilizar a nossa criatividade e não abandonar de jeito nenhum essa abordagem de ensino que são os jogos, muito importante para as crianças. Mas agora, vamos dar continuidade à nossa aula, vamos trabalhar com as operações. Vamos ao quadro verificar que as ideias relacionadas às operações são diversas, ou seja, as operações fundamentais da matemática estão relacionadas com algumas ideias. Então, uma mesma operação pode estar relacionada com mais de uma ideia, como é o caso aqui da adição. A adição ela pode estar relacionada com a ideia de juntar e com a ideia de acrescentar. Na ideia de juntar, não existe temporalidade, tudo está lá, basta adicionar, como é o caso desse exemplo. Ó, comprei 5 laranjas e 8 maçãs. Quantas frutas comprei ao todo? Então, tudo já está lá. Não tem temporalidade. Já tem a maçã e a laranja, a gente só quer juntar para determinar quantas frutas comprou ao todo. Na ideia de acrescentar, é um pouco diferente, porque a situação apresenta-se em 3 tempos. Estado inicial, fato ou ação que transformou a quantidade inicial e o estado final. Bom, nesse exemplo aqui a gente tem o seguinte, ó, tinha 9 bolas de gude, então esse aqui é o estado inicial. Ganhei outras 5 hoje. Aqui é o estado que transforma a ação. Com quantas fiquei? Esse quantas fiquei aqui diz respeito ao estado final. Então essa é a ideia, as ideias relacionadas à adição. De maneira semelhante, também temos as ideias relacionadas à subtração. A ideia de tirar, completar e comparar. Bom, na ideia de tirar, há um todo do qual a gente retira uma parte. Vamos ver o exemplo aqui, ó. De uma sala de 30 alunos, esse é o todo. 12 saíram para uma reunião. Quantos ficaram? Então, a gente tinha um todo, 12 alunos, 12 que é a parte saiu, quanto a gente fica ao todo? Então, isso é a ideia de tirar. Agora, verifique agora que a ideia de completar é um pouquinho diferente. Porque na ideia de completar, há um todo que deve ser completado. E na ideia de comparar, já vai existir 2 todos. Então, primeiro vamos na de completar. Então, vai ter um todo que precisa ser completado. No exemplo diz o seguinte, ó, alugamos um ônibus de 30 lugares, está aqui o todo, para fazer uma excursão. Se nossa sala tem 12 alunos, quantos lugares ficarão vazios? Então, a gente tem aqui o todo, 30 lugares, e a gente só tem 12 crianças. Então, a gente tem que completar esse todo. Assim, a gente determina quantos lugares ficam vazios. Na ideia de comparar, a gente tem 2 todos. Por exemplo, a terceira série possui 30 alunos, é um todo. Já a quarta série possui 12 alunos. Quantos alunos da terceira série tem a mais, que
que é a quarta. Ou seja, a gente tem dois todos aqui. Então, note que há uma diferença na ideia, né? Uma tem um todo e a gente tira uma parte, outra tem um todo que precisa completar, e na outra aqui a gente tem dois todos que a gente precisa comparar. A ideia de multiplicação segue a mesma linha de raciocínio. Por quê? Nós temos a ideia de soma de parcelas iguais e a ideia de combinação de fatores. Bom, na ideia de soma de parcelas iguais, a natureza dos fatores é diferente, isto é, um dos fatores indica o grupo e o outro fator indica a quantidade de elementos de cada grupo. Bom, aqui o exemplo é o seguinte: quanto pagarei pela compra de 15 refrigerantes no valor de R$3? Então, essa ideia de soma de parcelas iguais dá para a gente resolver esse problema assim, não precisa de uma multiplicação. A gente pode fazer 15 mais 15 mais 15, ou seja, a gente fez uma adição de parcelas iguais. Na combinação de fatores, a ideia é multiplicar a quantidade de possibilidade de ocorrência de dois ou mais eventos. Então vamos ver quais eventos a gente tem nesse exemplo. De quantos modos diferentes uma criança pode se vestir, escolhendo entre 3 camisetas e 2 calças diferentes? Bom, quais são os eventos? Nós temos aqui um evento, é a criança ter 3 camisetas diferentes, e o outro evento é ela ter 2 calças diferentes. Então, como que a gente faz para combinar as possibilidades? É só a gente fazer a multiplicação aqui, entre o 2 e o 3. A divisão também tem ideias diferentes. Quais são essas ideias? Quantas vezes cabe? Na ideia de quantas vezes cabe, é dado um total e a quantidade de elementos que deve ficar em cada grupo. Então vamos verificar aqui, ó, no exemplo, quantos pacotes de 3 figurinhas cada um são feitos com 108 figurinhas? Bom, então nós temos aqui o nosso total e a quantidade de elementos que deve ficar em cada grupo. Na ideia de distribuir, a gente tem um total e a quantidade de grupos que deve se determinar a quantidade de elementos que deve ficar em cada grupo. Ó, esse parece difícil, mas não é. Vou falar outra vez agora mais pausado. Na ideia de distribuir, é dado um total. Então vamos verificar no exemplo. Distribuindo igualmente 108 figurinhas. Então aqui está o nosso total. É dado um total e a quantidade de grupos. Distribuindo igualmente 108 figurinhas entre 3 crianças, então aqui está o nosso grupo, 3 crianças. Deve-se determinar a quantidade de elementos que fica em cada grupo. Quantas figurinhas cada uma delas receberá? Ou seja, quantas figurinhas cada uma dessas crianças vai receber? Então, as crianças é a quantidade de grupos. O que é importante aqui? É importante a gente saber que cada uma das operações fundamentais da matemática pode estar relacionada com ideias diferentes. Por quê? Porque se a gente trabalhar sempre com a mesma ideia, não alterar essa ideia, os alunos vão pensar que uma operação matemática ela pode ser utilizada apenas para uma situação, quando na realidade isso não procede, né? Porque como a gente viu aqui com os exemplos, uma mesma operação matemática pode ser utilizada para resolver diferentes tipos de problemas. E existem pesquisas que dizem que uma das dificuldades dos alunos não resolverem problemas é porque eles não sabem que uma mesma operação pode ser utilizada com ideias diferentes. Existe esse tipo de pesquisa que revela esse fato. Note a importância de nós, professores, trabalharmos com tarefas com diferentes significados, ou seja, com diferentes ideias para os alunos verificar essa possibilidade. Então, ele tem que olhar para um problema e pensar, esse problema aqui eu vou usar adição. Mas eu vou usar adição por causa disso. A gente não pode trabalhar com o mesmo tipo de problema sempre. A gente tem que ficar variando para ele perceber esse fato. Uma mesma operação matemática pode estar associada a diferentes ideias. Bom, nesse contexto, vamos para a nossa próxima questão para reflexão. Na sua opinião, por que é importante apresentar aos alunos tarefas que envolvam diferentes ideias das operações matemáticas? Bom, eu já respondi parte aqui, mas existem bem mais motivos do que esses que eu disse. Eu disse alguns para você ter uma ideia. Então, na sua opinião, por que é importante ensinar os alunos as operações envolvendo diferentes ideias? Mais um tempinho para você pensar, eu volto logo em seguida.
Bom, pessoal, obrigado aos polos de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que estão enviando suas contribuições. Envie você também sua contribuição, porque talvez uma contribuição sua, uma pergunta sua, um questionamento, pode ser de outra pessoa, de outro polo, que numa mesma pergunta a gente já sana a pergunta de diversos outros polos, ok? Bom, voltando então ao nosso questionamento. Por que que é importante ensinar as diversas maneiras de calcular os diversos tipos de problemas envolvendo as diferentes ideias envolvendo uma mesma operação? Por quê? Bom, eu já disse algo anteriormente, mas uma das principais ideias é para que o aluno dê significado àquilo que ele está fazendo. Mas como assim dar significado? Então ele vai pensar, então, se tiver uma ideia envolvendo acrescentar, juntar, eu posso utilizar a adição. Ah, mas se tiver a operação envolvendo juntar também a adição, então a adição eu posso utilizar nesses dois casos? Será que existe mais algum? Então, por meio dessas diferentes maneiras de se calcular, ele vai construindo conhecimento, ele vai tendo as ideias de que uma mesma operação pode ser utilizada para diferentes fins. Tudo bem? Falando das operações, agora vamos verificar algoritmos das operações. Então, vamos verificar como realizar, como ensinar as crianças os algoritmos que geralmente utilizamos em sala de aula. Vamos ao quadro verificar o nosso primeiro exemplo, que é o algoritmo da adição. Bom, eu trouxe como exemplo aqui a adição de 27 mais 36. Primeiramente, vamos realizar essa adição utilizando o registro expandido ou decomposto. Esse tipo de adição aqui é indicado para o início do trabalho com adição. Vamos verificar por quê. Então, o registro expandido ou decomposto, a gente pode fazer o seguinte. Já que a gente sabe que a gente pode decompor 27 como 20 mais 7, vamos fazer isso. Então, escrevemos aqui 20 e no outro lado, a gente faz uma divisão e escreve o 7. O 36 é a mesma coisa, então a gente escreve o 30 mais 6. Qual que é o benefício de fazer uma adição dessa maneira? Porque a gente pode começar tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, que o resultado será o mesmo. Bom, então, adicionando as dezenas, 50 ou 20 mais 30, o resultado vai dar 50. Adicionando as unidades, 7 mais 6 vai dar 13. E se a gente tivesse começado daqui, ia dar a mesma coisa. Depois, basta adicionar o resultado parcial que nós obtivemos. 50 mais 13 dá 63. Note que aqui nós não envolvemos reagrupamento, não envolvemos nada disso. A gente só utilizou a ideia básica da adição e com a vantagem de poder começar tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Outra maneira de fazer esse cálculo é fazendo a decomposição utilizando o princípio aditivo. Como que é o princípio aditivo? Para decompor o 27, a gente utiliza 20 mais 7. Para decompor o 36, utilizamos 30 mais 6. Agora também, tanto faz começar da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, que o resultado vai ser o mesmo. Vamos começar da direita para a esquerda nesse caso. Então, 7 mais 3, 7 mais 6 vai dar 13. 20 mais 30 vai dar 50. Adicionando 50 mais 13 dá 63. Observe que nós não utilizamos reagrupamento, não utilizamos nada disso até o momento, né? Agora a gente pode passar para o processo longo da adição. Se a gente já entendeu aquele processo, e os alunos já entenderam, a gente pode passar pelo processo longo da adição. No processo longo da adição, a gente vai utilizar aqui a inscrição dezena e unidade. Para quê? Para facilitar os cálculos, para os alunos entenderem o que eles estão fazendo. Então, aqui a gente também pode começar tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Vamos começar essa daqui nesse sentido, da direita para a esquerda. Então, adicionando as unidades. 7 mais 6 vai dar 13. Mas o 13 a gente pode escrever como sendo uma dezena e 3 unidades. Agora, 2 unidades, 2 dezenas mais 3 dezenas, nós vamos ter 5 dezenas. E quantas unidades? Nenhuma, então a gente escreve o 0. Agora, adicionando essas parcelas, obtemos 63. Se a gente começar da esquerda para a direita, funciona da mesma maneira. Por quê?
2 dezenas mais 3 dezenas dá 5 dezenas e quantas unidades? Nenhuma. Então, a gente registra o 0. Adicionando as unidades. 7 unidades mais 6 unidades vai dar 13 unidades. Mais 3 unidades a gente sabe que é 1 dezena e 3 unidades. Adicionando essas parcelas, temos 63. Como que a gente vai saber, o aluno vai saber que o 13 é 1 dezena mais 3 unidades? Porque se ele já estiver habituado com o sistema de numeração decimal, se ele já tiver trabalhado com o jogo do nunca 10, ele sabe que ele não pode ficar com 13 unidades, ele tem que fazer a troca de 3 unidades, vai ser equivalente a 1 dezena e 3 unidades. Então, se ele tiver feito todo esse caminho e souber bem as características do sistema de numeração decimal, eu tenho certeza que ele não vai ter dificuldade em realizar esse tipo de cálculo. Agora, vamos ao quadro para verificar como que é o algarismo convencional, aquele algarismo reduzido. Olha só como que muda, porque aqui o aluno tem que pensar, ele vai fazer o mesmo cálculo aqui, só que agora utilizando o algarismo convencional. Então aqui, necessariamente, tem que começar da esquerda para a direita. Então ele vai adicionar 7 unidades mais 6 unidades vai dar 13. Então ele vai registrar o 13, mas ele vai registrar de maneira diferente. Ele vai colocar o 1 aqui na coluna das dezenas e o 3 lá embaixo. Depois ele vai adicionar as dezenas. 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 3 que vai dar 6. Ele obtém o resultado. Mas note que nesse caso, o 13 que ele obteve, ele vai ter que registrar de outra maneira. Ele não vai registrar simplesmente o 13 assim como a gente tinha visto anteriormente. Então, esse processo aqui, esse algoritmo, o simplificado, ele deve ser utilizado depois que o aluno já compreendeu todos aqueles passos anteriores. Ele já compreendeu todos os significados de cada um desses numerais nesse cálculo. Aí depois a gente pode passar para o algarismo convencional. Perceba que se a gente já iniciar pelo algoritmo convencional, o aluno pode ter dificuldade, né? A chance dele ter dificuldade utilizando o algarismo convencional é maior do que se a gente começar lá pelo algoritmo composto, decomposto. É essa que é a ideia. Então a gente tem que partir, primeiro ensinar, mostrar para os alunos o que cada relação significa e depois partir para o algoritmo simplificado. Vamos agora verificar a operação de subtração, que funciona basicamente da mesma maneira. Bom, então o exemplo que eu peguei é 65 menos 28. Vamos fazer primeiro com o registro expandido ou decomposto. Como que faz? Bom, então vamos decompor aqui utilizando o princípio aditivo. 60 é 65 é 60 mais 5. 28 é 20 mais 8. Bom, 5 não dá para tirar 8. Então o que eu faço? Eu vou trocar as 60 unidades, eu vou escrever como sendo 50 mais 10. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 aqui e vou colocar lá junto com as unidades. Então, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com 50 mais 15 agora, porque eu coloquei 10 unidades, mas eu já tinha 5. E o 28 continua a mesma maneira. Agora eu posso fazer a subtração. Eu posso começar tanto daqui quanto dali. Tanto faz. Então, se a gente fazer 50 menos 20 vai dar 30. 15 menos 8 vai dar 7. Adicionando as parcelas, temos como resultado 37. Agora o registro decomposto, só que abreviado. Então a gente vai abreviar esse registro decomposto. Como que a gente faz? Então a gente vai fazer o mesmo procedimento, começando da direita para a esquerda. O 5 não dá para tirar 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui então. Então eu vou pegar essas 6 dezenas, que corresponde a 60, eu vou pegar uma dessas dezenas e vou colocar aqui nas unidades. Então eu vou ficar com 15 unidades. Só como eu coloquei uma dezena lá, eu vou ficar com 5 dezenas, corresponde a 50. Agora sim eu posso fazer o cálculo. Então 15 menos 8 vai dar 7 e 50 menos 20 vai dar 30. Adicionando essas parcelas, temos como resultado 37. Agora o algoritmo convencional. Olha só como é o algoritmo convencional. Bom, o algoritmo convencional, a gente vai pensar o seguinte. Bom, então eu vou pegar, o pensamento é semelhante. 5 não dá para tirar 6, então o que eu faço? Geralmente as pessoas falam, corta o 6 e empresta 1 para a unidade. Mas esse empresta, a gente não pode falar isso, porque isso
é de certa forma politicamente incorreto, porque se a gente empresta alguma coisa de alguém, a gente tem que devolver. Então, isso a gente não pode falar de maneira alguma. A maneira correta de se falar isso é troca. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou 6 dezenas, dividiu ela em 5 dezenas e mais uma dezena. Só que essa uma dezena a gente trocou por 10 unidades. Então, agora a gente ficou com 15 unidades. 15 unidades menos 7, menos 8 vai dar 7. 5 dezenas menos 2 dezenas vai dar 3 dezenas. Logo, o resultado é 37. Ou seja, nesse passo aqui, mesma coisa que a adição. Quando a gente vai para o algoritmo convencional, o aluno tem que fazer muito processo que ele não está vendo. Então, fica mais complicado. Por isso que é melhor a gente começar lá, passo a passo, com o algoritmo expandido, para depois chegar no convencional. Vamos agora verificar como faz a multiplicação. A multiplicação segue as mesmas ideias anteriores. Então, a gente vai fazer 3 vezes 46. Primeiro, pelo registro expandido ou decomposto. Então, aqui a gente pode fazer de duas maneiras. A gente tanto pode fazer primeiro 3 vezes o 40 ou 3 vezes o 6. Por que 40 ou 6? Porque a gente decompôs o 46, né? Então, vamos começar aqui. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 40, 120. 120 mais 18, 138. Ou utilizando o princípio aditivo. Vamos começar por aqui agora. 3 vezes 40, 120. 3 vezes 6, 18. Adicionando as parcelas, temos 138. Então, note que a gente não fez reagrupamento, não fizemos nada até o momento, né? Processo longo da multiplicação. Como que funciona? A gente pode... Aqui nesse caso, nós estamos utilizando aqui a indicação de centena, dezena, unidades para facilitar a identificação. A gente pode começar de qualquer lado, ou seja, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos começar agora da direita para a esquerda. 3 vezes 6 dá 18, só que 18 eu sei que é 8 unidades e uma dezena. 3 vezes 4 dezenas vai dar 12 dezenas. Mas eu não posso ter mais que 10 dezenas, então eu vou ficar com uma centena, 2 dezenas e quantas unidades? Nenhuma. Fazendo a adição aqui, unidade com unidade, 8 mais 0, 0. Dezena com dezena, 1 mais 2, 3. E na centena a gente só tem 1, 138. E se eu quisesse começar pelas dezenas, daria certo? Também. Então vamos lá, agora a gente está começando da esquerda para a direita. 3 vezes 4 dezenas, vamos ter 12 dezenas. Mais 12 dezenas a gente não pode, porque é nunca 10, né? Então a gente vai trocar as 12 dezenas por uma centena, 2 dezenas e nenhuma unidade. 3 vezes 6 unidades vai dar 18, só que é nunca 10. Então a gente não pode ter 18 unidades, então a gente vai trocar o 18 por uma dezena e 8 unidades. Adicionando dezena com dezena, unidade com unidade, centena com centena, obtemos o 138. Agora o algoritmo convencional. Olha como é o algoritmo convencional. A gente tem que começar necessariamente da direita para a esquerda. 3 vezes 6, 18. Então vamos anotar aqui o 8 e o 1 aqui que a gente trocou. 10 unidades por uma dezena. Agora 3 vezes 4 vai dar, 3 vezes 4 dezenas vai dar 12 dezenas. Mais uma dezena, 13 dezenas. 13 dezenas a gente não pode escrever 13 dezenas. Então, a gente vai escrever uma centena e 3 dezenas. Essa é a multiplicação. Por fim, a divisão. Como que a gente faz a divisão? Primeiro, a ideia de quantas vezes cabe. Então, a gente vai dividir 23 por 5. Nessa ideia de quantas vezes cabe, basta a gente fazer subtrações sucessivas. Então, a gente pega aqui o divisor e subtrai do dividendo. Então, a gente vai subtrair o 5 quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Então, a gente vai dividir uma vez aqui, deu 18. Subtrai aqui, vai dar 13. Subtrai outra vez, vai dar 8. Subtrai outra vez, vai dar 3. Então, quantas vezes a gente fez essa subtração? A gente fez aqui 1, 2, 3, 4. O que isso quer dizer? Que o 5 cabe 4 vezes no 23, ainda sobra 3 unidades. É isso que quer dizer a ideia do quantas vezes cabe. Além disso, a gente pode fazer esse cálculo por meio de estimativa. Como que a gente faz isso por meio de estimativa? Estimativa, a gente vai estimando quantas vezes cabe o 5 cabe no 23. Eu acho que cabe uma vez, então eu vou subtrair o 5, que vai me sobrar 18. Não, já que eu subtraí uma só, agora eu vou subtrair duas
2 vezes o 5. Então, a gente soma o 2 aqui no quociente, 2 vezes o 5 vai dar 10. Subtraindo 10 de 18 vai dar 8. Agora o 8. O 5 cabe quantas vezes no 8? Ah, cabe só uma vez. Então, eu sei que, tirando 5 de 8, vai me restar 3. Ou seja, quantas vezes que coube o 5 no 23? Coube 4 vezes. Ainda me sobrou 3 unidades. Esse é o algoritmo da divisão por estimativa. Além disso, temos também o processo longo. Vamos fazer aqui o processo longo. Eu vou utilizar aqui a indicação de unidade de dezena, tanto no dividendo quanto no quociente. Então, como que a gente faz pelo processo longo? Dividindo 5 dezenas por 3 dá uma dezena. Então, a gente escreve aqui embaixo da dezena, né? Na coluna das dezenas. E sobra 2 dezenas ainda. Ah, mas eu tenho 4 unidades e 2 dezenas. O que isso significa? Eu tenho 24 unidades. Então, agora a gente tem que pensar, né? Contra 24 unidades dividido por 3, quantas unidades dá para cada um? Dá 8. Então, debaixo da unidade, a gente escreve o 8. 24 menos 24 vai dar 0. Ou seja, 54 dividido por 3 dá 18. Tudo escrito ali, dezena debaixo de dezena, unidade debaixo de unidade. Agora o algoritmo convencional. Olha como é o algoritmo convencional, ele é bem simplificado. Por quê? Então a gente pega aqui na dezena. 5 dividido por 3 dá 1. Agora a gente tem que fazer 5 menos 3, que vai dar 2. Abaixo 4, não é assim que geralmente se diz? 24 dividido por 3 dá 8, sobra 0. Note que, nesse caso, o aluno precisa fazer muitos processos de modo abstrato, ou seja, de modo que ele não está vendo. Pois ao mesmo tempo que ele tem que multiplicar números e subtrair de outros, tudo isso ele não está vendo. Então, esse modo, esse método, esse meio de fazer a divisão de modo simplificado, não é muito indicado para os nossos alunos pequenos, né? É necessário a gente percorrer todo aquele caminho, desde o começo, fazer ele decomposto, fazer ele por tentativa, fazer ele por subtração sucessiva, até o aluno perceber as características desse algoritmo, para chegar, para ele ter conhecimento, ele ter noção do que ele está fazendo, para fazer os algoritmos convencionais. Desse modo, de maneira semelhante, a gente pode pensar isso para todas as operações. Geralmente, talvez você e eu também, eu aprendi dessa maneira, eu aprendi já com o algoritmo simplificado direto. É muito difícil verificar todos aqueles processos que tem ali envolvidos. Se a gente tivesse, pelo menos se eu tivesse aprendido tudo separadinho, que aquilo funciona por causa disso, outra coisa é aquilo por causa, tem um significado, a gente ia chegar no algoritmo convencional já sabendo o que tem que fazer. Porque o algoritmo convencional é a simplificação de tudo que está envolvido. Mas geralmente não é assim. Então cabe a nós, a mim, a você, futuro professor, trabalhar esses conceitos com os nossos alunos. Tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje, a gente vimos a história do sistema de numeração, vimos o caráter lúdico envolvido com o sistema de numeração, vimos também as operações, como que funcionam as operações, como que a gente trabalha com as operações. E nas próximas aulas veremos outros assuntos relacionados à matemática do ensino fundamental. Bom, envie suas dúvidas pelo fórum, a gente tem um fórum de discussão, qualquer dúvida envie pelo fórum, consulte o material, assista a aula de novo se for possível e não deixe de estudar. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem se você se dedicar, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até logo.